O assunto não é com você. Lester de alguma forma paralisou Adrian, depois olhou para Alicia e reclamou: quer parar de apontar essa droga de arma para minha cabeça? Hahaha. Ela nem sequer funciona na sua mão, garota milenar. Eu estou com um pouco de pressa, então vamos logo ao que importa. A morte pede para que faça o combinado, e se sair deste país antes de apagar o bonitinho aqui, os nossos irmãos vão procurar você e cortar seu pescoço vendo seu sangue escorrer e virar geleia, hahaha. Tá, a parte do sangue eu inventei, mas ela não está nada feliz com sua decisão, querida Alicia. Alicia engatilhou a arma, olhou para Adrian ainda paralisado e disse: leve esta resposta para sua mamãe querida. Ela disparou um tiro na cabeça de Lester que nem se moveu com o impacto da bala, porém ficou olhando impressionado para a garota, pois somente Nefilins poderiam usar as espadas sagradas. Segundos depois Lester se desfez em poeira negra e se foi pela janela do carro. Adrian voltou ao normal, pegou a arma da mão de Alicia e disse: naipe de ouros 45 naipe de ouros. Ele não era um demônio comum, precisamos ter mais cuidado. Vamos precisar de marcas de proteção. Adrian ligou o carro e continuou seguindo para seu objetivo. Alicia notou no rosto dele uma certa apreensão depois de ver Lester e perguntou: o que seriam essas marcas de proteção? Adrian ajustou o retrovisor do carro, mexeu no cabelo, parecia pensar em algo desagradável. Continuou em silêncio. Alicia insistiu: Uriel não está me ouvindo. Eu te perguntei o que são essas marcas de proteção? O que posso dizer é que elas vão doer um bocado ao serem feitas, e nunca poderemos removê-las. Respondeu Adrian seriamente. Eles se aproximavam do porto naquele momento, e a luz do sol começou a tomar a escuridão para o nascer de mais um dia. Alicia olhava pela janela do carro e se impressionava com o tamanho dos navios de carga sendo carregados para mais uma de suas grandes viagens. Adrian parou o carro próximo a uma das entradas do porto, que era enorme e com uma grande guarda armada. Aquilo o preocupava, pois como embarcariam sem serem notados? Alicia resolveu aquele problema rapidamente, se posicionando no portão de entrada. Naipe de ouros 46 Naipe de ouros concentrou-se nas mentes dos guardas que guardavam a entrada principal e anulou os pensamentos de todos, deixando-os imóveis como zumbis. Adrian achou aquilo algo inédito, não imaginava que as habilidades psíquicas dela fossem tão fortes. Eles seguiram até o navio Queen's Oitorion, um dos maiores e mais velhos e, ainda assim, imponente no mar. Ao embarcarem procuraram um container de cargas vazio, para que pudessem passar a viagem escondidos de qualquer um, seja Nephilim ou demônio. Contudo, Adrian estava preparado para o pior. 2 semanas já haviam se passado a bordo do Queen's Oitorion e a embarcação desdobrava as ondas de um mar calmo. Alicia estava parada na proa olhando atentamente a imensidão do mar. Adrian reparava de longe a concentração dela. Ele não sabia, mas para Alicia era como ver o seu próprio interior, cheio, escuro e sem fim. Adrian olhou mais um pouco e decidiu caminhar entre os contêineres enormes que carregavam de tudo um pouco e, pela sua cabeça pairavam pensamentos do quanto é imensa a da necessidade humana de terem tudo e criarem mais, perseguirem mais. Aquilo se parecia muito com o interior de um Nephilim, cheios de si e ainda buscando algo maior. No entanto, Adrian não era assim. Ele sentia algo que os outros não podiam sentir, aquilo que os humanos chamavam de amor. Naipe de ouros 47 Naipe de ouros. Alicia continuava olhando fixo no mar.
Adrian subiu na pilha de contêineres mais alta que encontrou ali e se assentou comendo uma barra de cereais que gostava muito. Observou por um tempo o horizonte que se perdia junto com a água e uma leve brisa balançava os cabelos do jovem. Quando ia se levantar para descer, uma figura se colocou de pé atrás dele. Era imponente, alto, usava um sobretudo grande com uma cruz bordada nas costas, seus cabelos eram grandes e negros, seus olhos eram verdes e sua pele branca aparentava ser muito forte. Adrian virou-se e sentiu que aquele homem lhe era familiar, mas não lembrava o nome. Os dois se observaram durante alguns segundos, calados, até que o homem disse: "Irmão, por qual motivo cometes o mesmo erro? És tu Ebrahim?" Perguntou Adrian. "Tu te perdes em vontades passadas, Uriel. Não compreendeis as consequências do que estás a fazer. Ela não é uma de nós e também não é uma humana. O mais próximo que ela chega a ser é um demônio, e da pior casta possível, a de um vampiro." Respondeu Ebrahim com tom de preocupação. Adrian respirou fundo e olhou sério para Ebrahim. Talvez ele estivesse ali para mais uma luta entre irmãos. Ebrahim caminhou até ele, colocou as mãos sobre seu ombro esquerdo e disse: "Naipe de ouros 48 Naipe de ouros, eu sei dos teus pensamentos, Uriel. Não estou aqui para matar, nem a você nem a garota. Então renuncia à ordem por minha causa." Perguntou Adrian aflito. "Eu sei de suas memórias repartidas e do laço eterno que carrega junto dela. Depois da Primeira Guerra, quando fomos escolhidos pelo Filho da Luz para habitarmos em um corpo humano dividindo mente, sentimentos e espírito, eu reparei que você era diferente e que estava feliz, pois almejava estar entre os humanos. Isso era a pureza de um verdadeiro Nephilim, até você levar isso ao máximo encontrando Alicia em seu corpo passado. Adrian, meu amado irmão, em quem me comprazo. Olhe bem teus caminhos, pois não é só a ordem que o procura, mas os demônios também." Adrian percebeu que Ebrahim não estava ali para matá-lo. Eles se olharam mais um pouco. Então Ebrahim tirou 2 colares e entregou a Adrian, dizendo: "Estes colares são abençoados desde as eras arturianas. Eles tornarão vocês indetectáveis para qualquer criatura do mundo espiritual." Adrian, calado, pegou das mãos de Ebrahim os 2 colares em forma de uma rosa com espinhos, e Ebrahim se desfez em várias pétalas azuis que brilhavam como a luz. Adrian pensou: "Naipe de ouros 49 Naipe de ouros, a espada de Ebrahim é uma das mais poderosas, ele me derrotaria facilmente." Olhando a grande Inglaterra se aproximando junto ao sol, Adrian, um pouco pensativo, foi ao encontro de Alicia, que continuava no mesmo lugar, imóvel e de olhos abertos. Aquilo parecia um tipo de sono, talvez concentração demais em algo, quase uma meditação. Adrian se aproximou e quebrou aquele momento dizendo: "Alicia, estamos perto, já está amanhecendo." Ela se virou e seus olhos estavam azuis como os de um Nephilim. Adrian se assustou e sentiu a força espiritual de Alicia chamar a dele, como se fossem uma só. Alicia estranhou aquilo e comentou: "Que estranho. Parece que te conheço faz muito tempo, é como se tudo dentro de mim quisesse se juntar a você. A cada dia você me assusta mais um pouco, Alicia. Mas isso é bom, continue neste caminho." Disse Adrian expressando um sorriso feliz. "Nunca me senti assim, no entanto, isso é intenso e claro como o dia." Disse Alicia. Adrian percebeu que, ao se concentrar, de alguma forma ela conseguia liberar sua parte boa, tornando ela um ser completamente diferente. Naipe de ouros 50 Naipe de ouros poucas horas para chegar à grande Inglaterra.
eles vestiram jaquetas grandes e com capuzes que cobriam o rosto e colocaram seus colares para não fossem percebidos ao entrar no país. A grande embarcação chegou ao porto por volta das 7 da manhã. Assim que desceram, Alicia percebeu uma força espiritual estranha, algo que emanava entre os contêineres. Adrian estava cansado e, apesar de ser um Nephilim, ainda sentia fome, sono e muitas outras necessidades humanas. Isso fez com que ele não notasse a forte força espiritual emanando naquele lugar. Alicia reparou o quanto Adrian estava abatido e, enquanto eles caminhavam entre os contêineres em direção à saída, ela disse: "Achei que fosse durão como os outros. Só isso. Haha. Achei que você não tivesse sentimento algum, mas para variar você tem sarcasmo sobrando." Respondeu Adrian bem-humorado. Caminharam um pouco e aquela força espiritual aumentava cada vez mais. Adrian parou, olhou para cima, era um longo corredor. Naquele instante ele também começou a sentir tamanho poder se aproximando. Uma forte névoa começou a cobrir o local e tudo, lentamente, começou a se tornar cinza e morto. Alicia notou que aquele era o quinto céu e não a terra. Adrian começou a sumir do seu lado, sem nenhuma reação, e... Naipe de ouros 51 Naipe de ouros. Pouco tempo tudo já estava transformado naquele cenário de horror e tristeza, como se toda a felicidade do mundo tivesse sido drenada. Alicia não entendia por que estava ali. Também não conseguia sair daquele lugar. Aquela força espiritual estranha estava mais forte quando, de repente, as cinzas que tomavam o chão tomaram formas de garras e seguraram as pernas de Alicia. Garras também surgiram das paredes e seguraram seus braços, deixando-a em um formato de cruz. Mesmo sendo muito forte, ela não conseguiu se soltar e, enquanto se debatia, uma névoa escura descia de seu corpo, como se estivesse viva, tomando forma diante de seus olhos. A névoa transfigurou-se em uma mulher exatamente igual a Alicia, mas com pele pálida, marcas negras por todo o corpo, olhos vermelhos como sangue e cabelos mal cuidados. Era como uma forma espectral totalmente maligna dela. As garras soltaram Alicia, que observava a si mesma, mas sem demonstrar nenhuma reação. Alguns segundos observando, a cópia maligna disse com uma voz grave e estridente: "Alicia parece estar impressionada consigo mesma." "O que é você?" perguntou Alicia. "Eu sou o seu criador, minha criança, e estou aprisionado ao seu corpo." Respondeu a criatura. Naipe de ouros 52 Naipe de ouros. Marvin, o filho da morte. "Mas como é possível você se materializar dessa forma? Você está preso a mim," disse Alicia. "Querida, olhe para os seus olhos, eles estão azuis como o céu. Não percebe que conseguiu despertar seu outro lado? Isso me dá liberdade para transitar para fora do seu corpo a hora que eu bem entender. Agora, minha pequena, você está dividida em dois seres diferentes, luz e trevas se misturam dentro de você." Respondeu Marvin. "Eu vou matá-lo de uma vez por todas, Marvin. E depois vou atrás da sua querida mamãe e vou quebrar cada parte daquele corpo imundo dela." Respondeu Alicia num tom exaltado. Alicia foi em direção a Marvin, acelerando o passo para dar um murro certeiro e, alguns centímetros próximo do ataque, Marvin se desfez em névoa negra e entrou no corpo de Alicia, que ainda ouviu a voz de Marvin em sua cabeça, dizendo: "Eu sou você, Alicia, não pode me matar." Disse Marvin. Tudo se desfez e a terra voltou ao normal. Lá estava Adrian alguns metros à frente, procurando Alicia que, ainda sem entender, olhava para sua mão esquerda e a esfregava, como se algo a incomodasse. Adrian se aproximou, verificou ao redor e...
Naipe de ouros 53. Naipe de ouros, um pouco confuso, olhou para as mãos de Alicia e viu o desenho de uma pirâmide com uma lança atravessada. Por mais que ela esfregasse, não saía e nem borrava, era como uma parte natural de seu corpo. Onde conseguiu essa marca? O que aconteceu? Perguntou Adrian. Eu estava sentindo uma força espiritual muito grande e, de repente, eu fui parar no quinto céu e Marvin apareceu tomando minha forma dizendo que eu estava dividida em duas, que trevas e luz se misturavam dentro de mim. Respondeu Alicia que, pela primeira vez, demonstrava um certo incomodo. Dividida? Como anjo e demônio? Questionou Adrian. Sim. Na verdade, acho que como Nephilim e vampiro. Respondeu ela. Adrian observou mais um pouco, mas ainda não conseguia decifrar o que exatamente era aquela marca. A dúvida pairava em sua cabeça quando se lembrou de uma pessoa que poderia responder a sua pergunta. Mesmo não querendo envolver outros nisso, não havia escolha, teria de levar Alicia ao sábio no subúrbio da Grande Londres. Adentraram em um ônibus, misturando-se as pessoas estariam mais seguros. Uma forte chuva caía, já eram 9 da manhã e havia um grande fluxo de carros, um ônibus vermelho. Naipe de ouros 54. Naipe de ouros clássico de 2 andares quase não se movia. Observando as pessoas, praças, os prédios e casas, Alicia se sentia confortável, como se estivesse em casa. Adrian cochilava na cadeira dura e a chuva continuava a cair, cada vez mais forte. Passaram pelo grande Big Bang e se afastavam cada vez mais do centro da cidade. Chegando ao ponto final do ônibus, desceram em um bairro pobre, carente de todo o glamour da grande Inglaterra. Caminharam na chuva por alguns quarteirões até chegarem à porta de uma velha igreja que aparentava estar abandonada, com uma pintura velha e buracos na parede, onde havia um canteiro com muitas flores. Agora somente se via terra e lama deixados pela chuva. Alicia olhou bem ao redor e não acreditava que houvesse alguém naquele lugar, uma casa que deveria ser de paz, emanando trevas. As portas se abriram ao chegarem próximo a elas. O cenário era um salão com grande quantidade de sangue, cadeiras quebradas e uma força espiritual sombria. Eles caminharam procurando algum sinal de vida. Estava muito escuro e apenas velas clareavam o altar com a estátua de uma santa com o rosto manchado de sangue. Eles olharam ao redor mas só conseguiam sentir a energia sombria emanando no ar. Caminharam para a frente da imagem manchada e olharam para cima ao mesmo tempo. Na parte mais escura era possível ver os naipe de ouros 55. Naipe de ouros, vários mendigos pendurados no teto, babando sangue e com olhos arregalados. Adrian olhou para Alicia e ambos repararam que estava mais escuro. As velas se apagaram. Então Alicia disse: estamos cercados, não é? São muitos, mas eles não seriam problema para o mestre. Ele deve estar na floresta de Ineuburg. Disse Adrian sacando sua arma. Os mendigos são bruxos que deram suas almas para espíritos mundanos e venderam seu corpo para que um demônio pudesse andar sobre a terra. Essas criaturas nojentas e carniceiras se escondem no escuro e matam suas vítimas a fim de devorarem sua força espiritual para alimentar o demônio que habita seu corpo. Explicava Adrian olhando a dezena de mendigos que os rodeavam. Alicia parou um pouco, respirou fundo e fechou os olhos. Quando os abriu, estavam azuis como o brilho intenso do sol sobre a água. Aquilo irritou as criaturas e, no escuro, elas começaram um ataque frenético, correndo e pulando como bestas.
Adrian iluminava a velha igreja com seus tiros rápidos e Alicia acertava aqueles que chegavam perto dela com força e velocidade quase iguais à de um Nephilim, e foi tudo muito rápido. Os Wendigos nem conseguiram sequer chegar perto, pois as balas eram quase que continuar e, ao mesmo tempo, naipe de ouros 56 naipe de ouros questão de segundos, Adrian matou todos eles. Alicia ainda caminhava pela igreja olhando o rastro de destruição causados pelos tiros quando esbarrou em um velho livro de capa preta escrito Lucius. Adrian foi imediatamente até ela e tomou o livro, com olhos arregalados, dizendo: "Estes são os segredos do mestre Lucius, os Wendigos talvez estivessem atrás destes escritos." Alicia estava com os olhos azuis a ponto de brilhar no escuro e, pressentindo a grande força espiritual que ainda emanava dos corpos dos Wendigos, seus olhos mudaram de cor para um vermelho claro, e então ela pôde enxergar um rastro de forças imundas seguindo para fora da igreja, através da porta lateral dos fundos. "Ei, Adrian, tem um rastro aqui. Talvez estejam seguindo ele", disse Alicia. "Como fez isso com os olhos? Já pode controlar assim do nada?" perguntou Adrian assustado. "Vamos logo. Ele pode estar em perigo", respondeu Alicia. Correndo, seguiram para um velho bosque à margem da montanha Blencatra. Alicia aumentava seu lado Nephilim cada vez mais, e o rastro se tornava mais intenso. Bosque adentro eles avistaram Lucius. Naipe de ouro 57 naipe de ouro segurando uma lança, defendendo-se do que parecia ser uma bruxa no primeiro instante. Adrian acelerou o passo e, empunhando sua arma, disparou uma sequência de tiros na direção do inimigo. Um dos tiros acertou o maxilar com grande pressão. Alicia, vendo Lucius ferido, tomou a frente e Adrian, sem perder tempo, investia atirando. A noite se mostrava sobre aquele cenário sombrio, as árvores e folhas ao redor do que ainda se mostrava ser uma bruxa começaram a morrer e secar, tudo ao seu redor estava morrendo enquanto um sangue escuro escorria de seus ferimentos causados durante a batalha. Adrian reparou que havia algo errado e, usando sua velocidade foi para cima, com a intenção de um golpe certeiro, mas antes de encostar nela, algo aconteceu e ele caiu sobre a grama morta, desmaiado. Ainda sorrindo, a criatura tomou a arma sagrada no Nephilim e ergueu na direção de Alicia. Lucius, com muita dor, atordoado por um ferimento no pescoço, dizia com dificuldade: "Aquele é um dos 4 filhos de Lucifer, e ele se alimenta da essência da vida, absorve a força espiritual de suas vítimas. Não deixe ele te acertar." Ora, Lucius. Acho que hoje é meu dia de sorte. Um Nephilim e a filha de ninguém, a queridinha de Stein. Não me leve a mal, mas isso são apenas ordens da mamãe. Sabemos o quanto ela quer de volta o queridinho Marvin. Isso para mim. Naipe de ouro 58 naipe de ouros não é muito importante, mas vir até a terra e caminhar livremente, não é todo dia que isso acontece. Disse o demônio. Eu me chamo Tarius, o 4º filho, estrela caída da 10ª constelação. Eu estive ao lado de meu pai desde os primórdios da traição divina e sou o 2º herdeiro do trono do inferno, estando atrás apenas de meu irmão Lester. Alicia. Estamos atrás de você desde o dia em que você traiu Marvin, mas olha só você aí, perambulando com essa aura doce como a de um Nephilim, hahaha. Continuou o demônio. Eu não faço ideia de como um pedaço desse sugador de almas veio parar dentro de mim, mas não vai demorar muito para que eu mate ele de uma vez por todas. Disse Alicia.
Tomando cuidado para não ser acertada pela força espiritual que rodeava Tarius, Alicia partia para cima dele que, ainda segurando a arma de Adrian, apenas sorria e se desviava dos murros e chutes que vinham em sua direção. Lucius observava a luta quando reparou que o demônio estava mantendo suas forças retirando o poder da arma de Adrian. Com a fala debilitada pela dor que sentia, ele alertou Alicia. Ele está usando a força da arma. Ele não pode disparar, mas é como uma bateria gigante para seu poder sombrio. Naipe de ouros 59 Naipe de ouros isso mesmo velhote. Agora vamos ao prêmio final. Disse Tarius emanando uma energia maligna que já havia matado todas as plantas e animais ao redor. Tarius preparava um último golpe para matar os três. Ele levantou a mão e uma estranha energia negra começou a tomar forma, como uma esfera de energia negra com nuances arroxeadas. Naquele instante Alicia também sentia sua energia sendo drenada e Lucius demonstrava fraqueza, tremendo as pernas. Então, velho, hahaha. Ela não parece tão forte, tampouco Uriel, seu filho querido. Disse Tarius carregando a energia. Tudo era cinza. Alicia parecia imóvel, também estava sendo afetada, assim como Uriel. Realmente aquele era um demônio diferente de todos os outros. Antes mesmo que completasse um minuto, uma grande quantidade de energia havia se formado sobre a mão da criatura, que a lançou em direção a Alicia e Lucius. Enquanto eles apenas fecharam os olhos temendo ser o fim, uma enorme rajada de chamas azuis veio do céu queimando tudo ao redor e consumindo a energia maligna. Seria ele um amigo? Ebrahim aparecia caminhando entre as chamas imponente e com um leve sorriso, segurando uma espada com uma lâmina. Naipe de ouros 60 Naipe de ouros azul como um dia com céu sem nuvens e cabo prateado com detalhes de chamas entalhadas, era de fato uma bela espada. Ele tomou a frente de Alicia e disse, Tarius, não é? Um dos 4 mais fortes, filho de Lúcifer. Por que toma partido em uma luta que não pertence a você? Perguntou Tarius. De fato, não me importo com a garota, mas meu irmão Uriel está desacordado e quase morto. Não posso permitir que isso aconteça e você saia impune. Respondeu Ebrahim. Que seja. Matarei todos vocês, hahaha. Disse Tarius esbanzando um sorriso psicótico. As árvores ardiam em chamas azuis e tudo ao redor estava quente. Ebrahim demonstrava não ser afetado pelas habilidades do demônio e caminhava tranquilamente em direção a Uriel, que estava próximo à criatura. Próximo a Tarius ele ergueu a espada, e as chamas ao redor pareciam vibrar com o movimento da lâmina. As chamas se amontoaram como uma grande coluna e caminhavam em direção a Tarius, como se tivessem vida. Nada do percurso queimou até chegar a Tarius, que estava amedrontado ao ver as chamas passarem por Uriel, sem sequer deixar uma queimadura. As chamas se. Naipe de ouros 61 Naipe de ouros amontoaram sobre Tarius, mas não o queimava ou causava outro ferimento. Isso é tudo que tem, anjo de fogo. Indagou Tarius. Eu venho do inferno, as chamas de lá queimam a alma e destroem a esperança em seus poços de lamúria. Continuou. Ebrahim se desfez em chamas azuis com formato de borboletas, uma cena linda diante daquele cenário de horror. Tarius sorria pensando que tudo estava sob controle e, de repente, uma voz ecoou das chamas que o rodeava, dizendo, seja apenas uma memória consumida pelas chamas. Imediatamente Tarius começou a queimar e se desfazer em meio a gritos estridentes de agonia e terror.
As chamas vivas caminhavam por cada centímetro do seu corpo, ceifando-o lentamente, permitindo-lhe uma agonia incalculável, mesmo para um filho das trevas que em seu último grito disse: "Você não é um Nephilim comum." Então Tarius se desfez em cinzas enquanto Ebraim reapareceu atrás de Lúcius e disse: "Conte a verdade a ela enquanto ele está desacordado. Sabemos que mais cedo ou mais tarde a promessa será quebrada e os laços vão se perder em lágrimas e dor." Naipe de Ouros 62 Naipe de Ouros Ebraim mais uma vez se desfez e sumiu no ar, imponente e gracioso como um anjo. Enquanto isso, Alícia levantava Uriel, que recobrava a consciência e tomava novamente sua arma em punho em meio às chamas azuis que já haviam consumido quase tudo que estava próximo. Os dois se juntaram a Lúcius e seguiram juntos para Cambridge, uma cidade no interior do país. Disfarçados e longe de chamar atenção, Lúcius dirigiu um velho carro até uma igreja afastada que ficava na saída da cidade. O bosque que ficou para trás estava destruído, perdido em cinzas, mas ainda haviam rastros suficientes para outras criaturas o seguirem. Pensando nisso, Lúcius parava a cada hora da viagem e deixava algo para embaraçar o rastro dele, objetos mágicos, como moedas de bruxas, água benta e sinais riscados em árvores. Após a chegada em segurança à igreja de Cambridge, Lúcius colocou Uriel sobre repouso em um lugar escuro, trancado como uma cela solitária. Alícia questionou o porquê de ele estar naquele lugar e Lúcius explicou: "Ele precisa ficar isolado de tudo para se curar mais rápido, ele precisa sentir mais do anjo que habita nele, assim em 2 ou 3 dias ele estará novinho." Quanto à arma dele, precisamos que ela carregue novamente com a glória da luz. Naipe de Ouros 63 Naipe de Ouros ela precisa ser irradiada pelo sol, seria isso? Questiona a Alícia. Sim, essa é a única forma de recarregar uma espada divina. Um dia inteiro se passou e Alícia permaneceu calada, quieta em um dos quartos escuros, olhava para as paredes feitas de blocos de pedra, era como se alguém tivesse morrido preso naquele lugar. Paredes assustadoras e salas com livros velhos, tudo isso mantido escondido por detrás da velha igreja. Ela olhava para suas mãos, fechava os olhos e, ao abrir, estavam vermelhos e sua pele pálida, e então repetia o processo, mas com pensamentos diferentes e, ao abrir seus olhos novamente, eles brilhavam azuis e sua pele estava viva como a de Uriel. Lúcius parecia estar sozinho naquele lugar, pois Uriel se recuperava e Alícia não falava nada. Ele então decidiu fazer o que Ebraim havia lhe pedido. Tomou um velho livro. Caminhou corredor adentro. Passou pela sala que Uriel estava e reparou que as feridas estavam curadas. Isso em apenas um dia de descanso. Lúcio sorriu aliviado e seguiu para a sala em que Alícia estava, parou e reparou que ela se mantinha imóvel e calada no escuro, comportamento típico de Wendigos. Aquilo assustava Lúcius, pois ele sabia que estava diante de um dos seres mais fortes que já habitaram terra. Naipe de Ouros 64 Naipe de Ouros Ei, velhote. Não vai dizer nada? Perguntou Alícia, se virando para ele. Lúcio se assustou e deixou o livro cair. A áurea que Alícia emanava naquele momento era completamente diferente de quando ele foi resgatado, e o olhar dela era como se fosse mutilá-lo devagar. Eu vim chamá-la para conversar um pouco, há coisas que precisa saber. Disse Lúcio um pouco assustado. Realmente precisa conversar comigo? Eu consigo sentir o cheiro do seu medo, e não é nada agradável. Disse Alícia, vamos para fora, já é quase pôr do sol. Chamou Lúcio.
Alicia se pôs a caminhar e passou devagar por ele, como se o quisesse matar. Seu olho estava levemente avermelhado e a sensação de frio aumentava. Ela andou pelo corredor até a saída, atravessou a igreja com um olhar de deboche ao ver imagens de santos e pequenos anjos de barro. As velas apagavam de acordo com o seu caminhar, era como se a tristeza estivesse ao lado dela. Lúcius vinha logo atrás, se questionando o porquê de ela estar daquele jeito. O caminho até os fundos da igreja foi rápido. Haviam algumas lapídes afastadas da igreja, uma grande árvore com um banco de madeira embaixo e uma grama verde um pouco alta, os naipe de ouros 65 naipe de ouros pássaros cantavam na árvore, o vento assobiava pelas lapídes. Alicia se mantinha próxima à árvore, calada, com seu capuz cobrindo o rosto. Lúcio se aproximou dando início à conversa. É um lindo lugar, não acha? Perguntou ele. Esse lugar não é nada. Respondeu Alicia. Esse lugar não é nada. Esse lugar não é nada. Alicia repetia a frase incansavelmente, como se isso ecoasse dentro dela, quando, de repente, gritou agonizando no chão. Sua pele e seus olhos alternavam entre azul e vermelho, entre tristeza e alegria. Uma forte energia começou a ser liberada da garota. Lúcio se distanciou e reparou que os dois lados dela estavam lutando entre si pelo controle. Quando tudo cessou do nada e ela se ergueu com a cabeça baixa e o rosto coberto pelos cabelos, Lúcio, olhando imóvel, perguntou: Está tudo bem, Alicia? Alicia, está tudo bem? Alicia? Hahaha. Meu nome é Marvin. E você é? Um bruxo do bem? Ou um sábio alquimista seguidor das antigas escrituras do Filho da Luz? Seja o que for, é hora de arrancar seu coração. Hahaha. Respondeu. Uma feição demoníaca e pele pálida com olhos vermelhos como os de um defunto. Esse era Marvin novamente com o controle do corpo de Alicia. Lúcio estava paralisado, suas pernas tremiam e seus olhos estavam arregalados, a cada passo. Naipe de ouros 66 naipe de ouros lento. Ele sentia a morte chegar mais perto, instantes de pânico, ele estava frente a frente com o vampiro mais temido da história. Marvin colocou a mão sobre o ombro de Lúcio e lentamente foi deslizando a mão até tocar o seu rosto. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele e um golpe certeiro atravessou o coração do velho sábio, que caiu morto sem reação no chão. Todo o sangue se esvaiu do corpo dele rapidamente e, com um olhar psicótico, Marvin limpou o sangue na jaqueta, ergueu a cabeça, caminhou até a saída da igreja. Já era noite. Tomando o corpo de Alicia, ele lentamente sumiu na escuridão. Um dia se passou, Adrian se levantou, foi de sala em silêncio, parecia saber que havia algo errado. Passando pela janela, pegou sua arma e seguiu em direção à saída da igreja. Logo na porta avistou o corpo de Lúcio no chão, completamente seco, com insetos e um cheiro que conseguia sentir de longe. Ele abaixou a cabeça e, ao levantar, já estava ajoelhado ao lado do corpo do sábio, com a mão sobre a testa dele. Os olhos petrificados, a barriga inchada e uma pele podre era tudo que restava naquele lugar. Adrian se levantou calado, tomou sua arma e saiu caminhando à procura de Alicia. Naipe de ouros 67 naipe de ouros 68 naipe de ouros. Se passaram 3 meses e meio e Adrian ainda estava a procurar por Alicia, seguindo rumores de corpos secos sendo encontrados nos becos frios de Londres, mulheres e crianças, famílias inteiras. Mas não era somente ele quem estava à procura. Era uma noite chuvosa e Adrian estava no topo de uma torre olhando fixamente para baixo.
Seu telefone toca, uma ligação de Ebrahim a qual ele rejeitou. Uriel aparentava estar preocupado e seu poder, apesar de estar pela metade, parecia pulsar por um encontro com Alcia. Talvez por vingança ou pela proximidade que estavam tendo. Com uma aparência maltrapilha e barba por fazer, Uriel encontrava-se atordoado após várias noites em claro. Em uma manhã estava sentado em um clube tentando comer algo para continuar sua busca, quando um homem de rosto coberto e belos cabelos se senta ao seu lado, pede um chá e diz: "Então é isso, Adrian?" Jogado por aí procurando a filha de Steiner sem direção alguma? "O que você quer, Ebrahim?" perguntou Uriel com a voz turva. "Eu não posso fazer nada a não ser tentar te ajudar a encontrar Alicia. Mas saiba que o que controla o corpo dela não está aqui para brincadeira e continua se alimentando." Naipe de ouro 69 Naipe de ouros em um movimento enfurecido, Uriel atirou o copo contra a parede e, naquele momento, todos os clientes no clube paralisaram de medo diante daqueles olhos azuis que brilhavam mais que o de costume. Ebrahim se levantou, segurou o ombro de Uriel e disse: "Me encontre no beco 19 do centro, às 3 horas da madrugada." Após isso, Ebrahim se levantou e caminhou em direção à porta, mas antes de sair, telepaticamente disse a Uriel: "Eu caçarei Marvin, e queimarei o corpo dela junto se for preciso." A energia na mente de Uriel foi tão grande que ele pode sentir a raiva de Ebrahim diante daquela situação. Naquele dia Uriel caminhou pela cidade pensando em quantas pessoas já haviam morrido desde que Marvin tomou o corpo de Alicia. 3 horas da madrugada. Ebrahim está sobre um prédio e olha fixamente para o beco. Adrian se aproximou em silêncio e os dois olharam para baixo onde havia um amontoado de prédios populares, os quais davam saída a uma praça de recreação familiar onde um casal estava sentado aproveitando a noite de lua cheia. "O que estamos fazendo aqui, Ebrahim?" perguntou Uriel. Naipe de ouros 70 Naipe de ouros apenas observando. "Seja paciente, Adrian. Deixe que Marvin venha até nós." respondeu Ebrahim. "Como sabe que ele vai aparecer aqui a esta hora?" questionou Uriel. "Esse lugar está cheirando a morte, e vampiros adoram o cheiro da mamãe. Aliás, ele já apareceu por aqui várias vezes desde que assumiu o controle." respondeu Ebrahim. "Acredito que esteja se fortalecendo enquanto se mantém fora do radar da ordem." Continuou. "Já são 30 mortes em 3 meses. Chama isso de ficar fora do radar? Uau! De fato você é realmente forte, Ebrahim." disse uma voz escrachada. Virando-se rapidamente, Adrian já empunhava a arma na direção da voz quando surgiu um demônio das sombras tomando a forma de um homem de terno dizendo: "Oh, que sagaz, hahaha. Você ainda está vivo. Fico feliz por poder se juntar a mim nesta noite maravilhosa." "Lester!" exclamou Uriel com expressão de raiva. Lester encarava sorridente, e com as mãos no bolso não demonstrava medo em nenhum momento. A expressão enraivecida de Uriel revelava que o dia de se enfrentarem havia chegado. Naipe de ouros 71 Naipe de ouros Lester desapareceu em pleno ar e reapareceu ao lado de Adrian dizendo: "Vamos lá, garoto, por que não atira? Quero ver do que é capaz o Nephilim mais rápido de todos." Enfurecido, Uriel se virou e disparou um tiro na cabeça de Lester, que caiu no chão sem nenhuma reação, a não ser o sorriso no rosto e os olhos arregalados. "Lester, um dos 4 filhos de Lucifer? O mais forte posso eu dizer?" indagou Ebrahim. Lester já estava de pé ao lado de Ebrahim, e sorrindo enquanto olhava para baixo respondeu: "E
Aquele não é o queridinho da morte dentro do corpo de Alicia? Adrian e Ebrahim mal piscaram os olhos, e ao olharem para a praça viram Alicia caminhando na direção ao casal que estava sentado. Lester havia desaparecido, tudo era muito rápido. Ebrahim então pulou na direção do casal como um raio azul cortando o céu. Adrian percebeu que aquele casal seria morto em instantes. Então mirou próximo a eles e disparou para espantá-los. O casal levantou assustado e, ao verem Marvin surgindo na escuridão com os olhos vermelhos brilhantes como sangue, atemorizaram-se e correram. Ebrahim aparece frente a Marvin. Naipe de ouro 72 Naipe de ouros com uma velocidade incrível tenta um corte certeiro. Mas seu golpe é desviado por um tiro da arma de Adrian, que aparece em frente ao corpo de Alicia, dividido entre ela e seu amigo Nephilim. O que pensa que está fazendo, Uriel? Perguntou Ebrahim com expressão de raiva. Não posso deixar que você faça isso. Respondeu Adrian. Ha. Olhe só, uma briga entre Nefilins. Dizia Marvin debochando dos dois. Talvez eu deva me sentar e assistir os anjinhos se matarem. Ou posso matar os dois agora? Continuou Marvin. Ebrahim golpeou Uriel no braço que cambaleou para o lado, e investiu em direção ao corpo de Alicia, já concentrando as suas chamas azuis na lâmina de sua espada, mas Uriel se ergue e o segura pelo braço. Ebrahim não hesita em queimar o braço de Adrian com apenas um olhar, e este logo cai agonizando com as chamas azuis em seu braço. Ebrahim se vira e caminha em direção a Marvin, que sorri como um maníaco com toda a situação. Durma Uriel, esta luta é demais para você. Disse Ebrahim usando de uma grande força psíquica sobre ele. Naipe de ouros 73 Naipe de ouros fazendo Uriel cair imediatamente em um profundo sono enquanto as chamas em seu braço cessaram. Então somos só nós dois, Ebrahim. Isso me parece familiar. Disse Marvin, vai queimar o corpo da queridinha do seu amigo. Ha, eu sei que não. Continuou. O solo próximo a eles tremeu e as lâmpadas se quebraram, as sombras tomavam tudo ali. Aquele sim era o verdadeiro poder de um filho da morte. Não me importa se você consegue quebrar lâmpadas por aí. Disse Ebrahim. Você é realmente assustador, Ebrahim. Não é à toa que tem a 10ª espada, o gracioso fogo consumidor, as chamas que devoraram a sarça ardente, debochou Marvin. Chega dessa conversa. Gritou Ebrahim. Chamas consumiam o olhar de Ebrahim, que caminhava até Marvin que estava imóvel. Sorrindo, Ebrahim tomou Marvin pelo pescoço, ergueu sua espada e quando se preparava para um golpe certeiro que o mataria junto com Alicia, um tiro atravessou seu ombro e passou de raspão pelo rosto de Alicia. Adrian havia despertado. Ebrahim soltou Alicia e então ouviram um raio forte no céu. Adrian olhou para cima e os raios se concentram em um único lugar em meio aos prédios. Então Ebrahim grita. Naipe de ouros 74 Naipe de ouros Uriel, corra. Saia daqui. Marvin olhou para os raios vindo em direção a eles e então deixou a possessão do corpo de Alicia, que caiu desacordada no chão. Adrian a pegou nos braços e rapidamente sumiu daquele cenário. Ebrahim ergueu novamente sua espada enquanto os raios continuaram vindo em sua direção e, olhando com mais atenção, percebeu que era Iriel, o anjo dos raios que vinha caminhando no ar, imponente, com cabelos brancos e estatura média, roupas negras, pele morena e olhos amarelos. Energia pura corria pelo seu corpo e era de uma graça espantosa. Iriel se colocou diante de Ebrahim e disse calmamente, diga-me, irmão que arde como chamas do Deus vivo, por que não te matar agora?
Já sabes as ordens que temos sobre você e Uriel, filhos rebeldes que olharam para trás e não guardaram sua fé, e tampouco as leis às quais somos regidos diante de nosso mestre maior. Entenda, irmão, não podemos lutar entre nós, vamos seguir caminhos que agora são distintos. Disse Ebraim. Não posso deixar que vá, Ebraim. Tenho a ordem de levá-lo de volta, vivo ou morto. Conclui Iriel. Naipe de ouros 75 naipe de ouros. Naquela noite as chamas e os raios se enfrentaram, e uma forte chuva caiu sobre Londres, carregada de energia dos dois nefilins. Longe dali, Adrian estava em uma velha casa próxima às docas militares, aparentemente uma área onde poucas pessoas costumavam passar. Alicia ainda estava desacordada e Uriel, muito triste, a colocou deitada sobre o chão de madeira podre que rangia e acomodava a poeira que entravam pelas janelas quebradas. Uriel se assentou ao lado das costas dela, colou sua arma no chão, entre as pernas, abaixou a cabeça e mexeu nos seus cachos. A agonia e tristeza em seu rosto eram indescritíveis, o aperto de um ser atormentado pela incerteza exprimia as lágrimas no seu rosto. Naquele dia um anjo chorou, as estrelas se apagaram e a chuva cessou na mesma hora. 2 dias, 5 dias, 1 semana. Alicia continuava desacordada, parecia que estava em um sono eterno de um vampiro. Adrian a mantinha segura mudando de local constantemente. Ele sabia que ela não estava morta, e também sabia que acordaria naquele corpo, então em uma terça-feira de madrugada resolveu ir a uma das casas de Lucius para aprender mais sobre Marvin a fim de compreender, ou ao menos conter ele isolado dentro do corpo de Alicia. O som tocava uma de suas músicas favoritas e tudo seguia tranquilamente enquanto ele dirigia um carro preto sedã não. Naipe de ouros 76 naipe de ouros muito chamativo por uma estrada de terra. De repente um grande raio surgiu ao lado do carro, apesar de não ser um dia de chuva. O carro deu pane e parou poucos segundos depois. Adrian checou se Alicia estava bem no banco de trás e então, temendo o pior, pegou sua arma, saiu do carro em meio a uma grande escuridão e olhou ao redor, eis que passos estralavam um cascalho no chão e uma voz calma disse: "Porque foge do seu destino, anjo traidor." Adrian, sem conseguir distinguir quem era, apontou sua arma e perguntou: "Quem é você?" Espírito dividido entre amor e lealdade. Tenho pena de você, Uriel. Vou queimar você e sua amiguinha filha de ninguém, assim como a igreja queimou as bruxas de Esther. Então surgiu na escuridão, um ser com olhos amarelos e uma grande força começou a emanar naquele lugar. Iriel. Disse Adrian espantado. Ora, e quem esperava? Essa espada com raios. Então é verdade, ela realmente consome a eletricidade de tudo que encontra no caminho. Constatou Adrian. Sim. Incluindo a sua energia e a da coisa que está desmaiada no banco de trás. Disse Iriel. Naipe de ouros 77 naipe de ouros. Onde está Ebraim? Perguntou Adrian. Seu irmão, anjo das chamas. É verdade, ele é realmente muito poderoso. Por pouco ele não me transformou em uma fogueira azul, disse Iriel. Ele está morto? Questionou Adrian, erguendo sua arma. Calma, garoto, ele está tão ferido quanto eu. E nesse momento deve estar se recuperando em algum buraco sujo desse país. Respondeu Iriel. Olha aqui, garoto, você só é bastante veloz e foi estúpido o suficiente para derreter uma espada divina, porque não me entrega a garota e a arma e assim eu te levo com vida para ser julgado segundo as regras que nos regem nessa terra?
Não ache que será assim tão fácil, Iriel. Disse Adrian. Iriel balançou sua espada que irradiava faíscas, e então raios estáticos começaram a surgir ali rodeando a área, impossibilitando qualquer fuga, e Adrian percebeu que a única forma de sair daquele local era vencendo Iriel. Os disparos começaram e Adrian se movia com sua incrível velocidade, tentando atingir o máximo para poder se desviar das ondas de eletricidade que a espada de Iriel lançava a cada movimento. Os tiros eram inofensivos, pois a energia disparada era consumida antes mesmo de chegar perto do alvo. Adrian-se naipe de ouro 78 naipe de ouros cansava e Iriel se mantinha parado próximo ao carro apenas lançando ondas de energia na direção de Uriel. Está-se cansado, Adrian? É difícil ser mais rápido que um raio? Sabe como são as coisas, hahaha, muito tempo se passou. E já que não tenho mais a minha força total, tenho que usar mais a cabeça, diferente de você. Retrucou Adrian. Com extrema velocidade e sem que Iriel percebesse, Adrian havia removido Alicia e então, com um grande sorriso sarcástico, mirou no tanque de combustíveis do carro e disparou vários tiros. A explosão enorme envolveu tudo em fumaça e fogo. Adrian, sorrindo e suando frio, ajoelhou-se olhando para o cenário de chamas e percebeu a eletricidade se desfazendo ao redor, mas... Fechando os olhos e suspirando aliviado pensando ter vencido, foi transpassado no peito direito pela espada de Iriel, que jogava correntes elétricas por todo o corpo dele. O sangue descia quente e ele apenas se apoiava no chão sem conseguir falar diante de tamanha agonia. É sério, Uriel? Tentar explodir um Nephilim? Eu posso me desfazer em raios e retomar minha forma, sabia disso? Disse Iriel com raiva. Confesso que foi uma ideia desesperada. Respondeu Adrian enquanto cuspia sangue pela boca. Naipe de ouros 79 naipe de ouros, por que faz isso, irmão? Ela é realmente tão importante para você? Diga, garoto, se essa ligação do passado vale tanto assim a ponto de dar a sua vida? Questionava Iriel. Tem que entender, irmão. Ela carrega metade de mim, e se não fosse isso, as irmãs de Blair teriam conseguido matá-la. Respondeu Adrian. O anjo que pode amar. Uriel. Então é verdade. No seu antigo corpo, enquanto ela era perseguida por bruxas, você a protegia, um verdadeiro cavaleiro. É uma história linda, mas agora tenho que levar a sua cabo. De repente, uma mão feminina atravessou o peito de Iriel com violência e um grande grito de agonia e desespero se ouviu entre os anjos. Era a Alicia em pé, diante de Adrian ajoelhado, quase morto. Então Iriel caiu para trás e seus olhos começaram a sangrar, seu corpo começou a se retorcer e Alicia parecia comandar, psiquicamente, toda aquela cena de agonia. Ela se colocou atrás de Adrian e retirou a espada que o traspassava. Os raios queimavam a mão dela, mas ela não sentia dor alguma com aquilo e então, se aproximando de Iriel, fincou a espada no crânio dele com furor, esboçando um olhar negro sem nenhum brilho. Adrian caiu no chão quase morto, quase desacordado, e antes de apagar ele ouviu Alicia dizendo sem emoção alguma: Naipe de ouros 80 naipe de ouro, sua essência nos liga e este será um laço eterno para você, mas não quer dizer nada para mim. Morra por algo que valha a pena, Uriel. Mais uma vez Adrian estava desacordado, dessa vez em um quarto de hotel no centro da Grande Londres. Alicia estava com um olhar frio e sem expressão alguma diante da cama, olhando fixamente para ele e pensando, bem que ele poderia morrer aqui. Mesmo estando em seu estado normal novamente, algo ainda a impedia de fazer qualquer coisa ao Nephilim desacordado.
2 meses até as primeiras reações de Adrian após os ferimentos causados por Iriel, Alicia se mantinha da mesma forma parada e observando com um olhar quase que maníaco. O quarto cheirava mal, havia sangue seco na cama onde Adrian estava deitado, sangue dele mesmo que, atordoado e percebendo um cenário de abandono ao redor, disse ainda fraquejando a voz: Ali, sei, há quanto tempo estamos aqui? Você apagou por 2 meses. Ela respondeu. O processo de cura está ficando mais lento, acho que você ficou com a maior parte, haha. Por que está tudo escuro? Perguntou Adrian. Naipe de ouros 81. Naipe de ouros. Não sou muito fã do sol, ao contrário de vocês celestiais. Ela respondeu. Talvez eu não estivesse demorado tanto para me curar se meu corpo estivesse exposto ao sol. Indagou Adrian. Alicia olhava ainda séria, caminhou até a janela fechada ao lado da cama onde Adrian se mantinha deitado, colocou a mão sobre a janela, fechou os olhos ao se concentrar e se deixou ouvir somente seu interior. Alicia abriu novamente seus olhos, que agora brilhavam perfeitamente azuis, se virou para Adrian, ainda com a mão na janela e disse: Meu interior é como o escuro que nos cerca, e esta janela ao final seria de onde vêm os feixes de luz azuis. Um lado me diz para abrir esta janela e o outro me diz para nunca me aproximar dela. Ao mesmo tempo que me vejo ligada à intensidade da escuridão, também consigo ouvir a luz gritando dentro de mim. E Marvin, ainda consegue senti-lo? Perguntou Adrian. Novamente Alicia fechou os olhos e ao abrir estavam vermelhos como sangue. Disse então: Eu posso vê-lo claramente, parado diante de mim. A todo tempo sorrindo e um sangue escuro quase preto escorre em suas mãos. Naipe de ouros 82. Naipe de ouros pode controlá-lo? Perguntou Adrian, que já se sentia melhor. Ele está imóvel. Quanto mais poder Nephilim eu uso, mais ele se afasta. E ao mesmo tempo sinto que ele está se alimentando de minhas memórias. Respondeu Alicia. Preciso me recuperar logo. Não temos muito tempo. Disse Adrian. Ao decorrer de 7 dias Adrian estava pronto. Uma grande cicatriz no seu corpo, a marca de sua lealdade a uma antiga promessa. Eles caminharam para fora do hotel onde estavam hospedados, no centro de Londres, na região financeira. Dali podiam ver o Gherkin, um enorme prédio de forma oval e, do lado de fora de suas grandes portas de vidro, filas imensas de veículos e um grande fluxo de pessoas.